Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Lucas Bustamante. O nosso grupo é formado por mim, pela Marina, pela Caroline, pela Mirella e pela Mariana. Bom, o nosso trabalho consiste em identificar a análise funcional presente em algumas cenas do episódio Queda Livre da série Black Mirror. Bom, para começar, eu vou explicar um pouquinho o que é a análise funcional. A análise funcional consiste em identificar os determinantes de cada comportamento, ou seja, por que cada comportamento acontece. Bom, esses determinantes vão estar presentes através da relação que o indivíduo possui com o meio em que ele está inserido. Bom, para o Skinner, esses determinantes possuem 3 níveis de causalidade: o nível filogenético, o ontogenético e o cultural. O nível filogenético diz respeito que o nosso comportamento será determinado através das nossas características fisiológicas, da nossa genética. Bom, o nível ontogenético diz respeito que nosso comportamento será determinado através das experiências individuais que o indivíduo vai possuir junto com o meio em que ele está inserido. O nível cultural diz respeito que nosso comportamento será determinado através de variáveis culturais que o indivíduo está inserido. Ou seja, nós estamos no Brasil, o Brasil possui diversas variáveis culturais, portanto, alguns comportamentos típicos do Brasil. Outros países, outras variáveis culturais, outros tipos de comportamento. Portanto, o Skinner defende que os comportamentos são aprendidos, são determinados através da história de vida do indivíduo, através do meio em que ele está inserido, da cultura, e através da genética, da filogenética. Bom, o comportamento, na análise funcional, o comportamento ele tem que ser interpretado de maneira funcional e não de maneira topográfica. Existem comportamentos com topografias semelhantes, porém com funções diferentes. Assim como existem comportamentos com funções semelhantes e topografias diferentes. E essa interação funcional do comportamento, ela vai se dar em 2 paradigmas: o paradigma respondente e o paradigma operante, que a Marina vai discorrer um pouco melhor sobre isso. Oi, eu sou a Marina e vou explicar um pouco de como funciona a análise funcional de um comportamento. E pegando um pouco do que o Bustamante falou anteriormente sobre os níveis de causalidade do comportamento, o nível ontogenético ele é um dos mais importantes e mais utilizado pela análise funcional por se tratar do histórico de vida do sujeito, histórico de reforçamento dele. Quando você pega para analisar um comportamento, você pode analisá-lo de 2 formas: pelo paradigma respondente ou pelo paradigma operante. O paradigma respondente um estímulo gera uma resposta. O exemplo dado no livro de Moreira Medeiros, no capítulo 9, é o de um cisco, que seria o estímulo, cai no olho, ele gera uma resposta que é lacrimejar. Já no paradigma operante, o esquema seria um estímulo antecedente serve de ocasião para uma resposta que gera uma consequência. E essa consequência ela vai ficar responsável pela manutenção do comportamento, aumentando ou diminuindo a probabilidade dele voltar a acontecer. Um exemplo dado muitas vezes em sala é o exemplo de um aluno dentro de sala. A sala seria o estímulo antecedente, e aí ele faz uma pergunta, seria a resposta, comportamento, e gerar uma resposta, o professor elogiar a pergunta dele. Gera uma consequência, no caso. Essa consequência, ela seria reforçadora para ele, um reforço positivo, aumentando a probabilidade dessa resposta, desse comportamento de fazer pergunta aumentar a probabilidade de voltar a acontecer. As meninas vão explicar melhor sobre como funciona essa relação na análise do episódio de Black Mirror. Skinner também ressalta a importância de se analisar o comportamento por sua função e não topograficamente, porque às vezes aquilo que é visto ou dito não tem a mesma função para a mesma pessoa ou para outra pessoa diferente. E a análise funcional, ela tem importância justamente por
ser quem vai predizer, ser o que vai predizer um comportamento, que seria, o predizer seria conhecer o comportamento e as condições para ele acontecer. E controlar o comportamento, que seria fornecer as condições desse comportamento voltar a acontecer. E agora a Mariana vai explicar um pouco melhor sobre o episódio que a gente vai analisar. Oi gente, tudo bem? Eu sou Mariana e vim contar um pouquinho do episódio escolhido pelo grupo, que é o Queda Livre da Black Mirror. É o primeiro da terceira temporada. O episódio gira em torno da história de Lance, que é inserido num contexto social onde todo mundo avalia o comportamento, o status social, a vida do outro a partir de um aplicativo de celular que influencia muito na vida do indivíduo, porque a partir dessas avaliações o indivíduo consegue promoções no emprego, consegue desconto em imóveis. E o objetivo principal de Lance nesse episódio é a compra de um apartamento maior, que é num condomínio de luxo, onde só tem pessoas com popularidade bem alta dentro desse aplicativo. Então, para a compra desse apartamento, ela precisa aumentar seu nível de popularidade. E nisso, ela foi convidada, coincidentemente, para um casamento de pessoas que possuem esse alto nível, podemos dizer assim. E no trajeto desse casamento, vai acontecendo várias coisas que ela só vai perdendo pontuação. Como, por exemplo, ela gritou com uma atendente no aeroporto. A atendente foi lá e retirou a pontuação dela, porque ela se comportou de uma maneira inadequada. Assim, tiraram a pontuação dela. Ela foi lá e foi mal educada no posto de gasolina. O cara foi lá e tirou a pontuação dela também. E assim foi vários comportamentos contínuos que ela foi lá e vai perdendo só a pontuação, até a chegada do casamento, que ela até dá uma surtada e percebe que no aplicativo nem tudo é verdadeiro. A maioria das coisas são apenas mentiras para conseguir o que querem, para conseguir ser bem vistas, podemos dizer assim. E ela percebe que é uma vida baseada de mentiras. E agora escolhemos alguns episódios, algumas partes do episódio que retratam uma análise funcional. E a Mirella vai explicar isso melhor pra gente, tá? Obrigada! E saindo um café latte. Vai um cookie também? É por conta da casa. Parece incrível. Oh. Até amanhã, JJ. Até amanhã, Lei. Oh, eu acabei de ver seu filho com o chapéu de bombeiro. Que lindo. Ele é uma figura. Bom, gente, como mostrado e contextualizado pela Mari, agora eu vou explicar a primeira cena, que foi a que a gente acabou de passar pra vocês, e analisá-la funcionalmente. Bom, como vocês puderam ver, essa cena se passa numa cafeteria, onde a personagem principal, a Lance, ela pede um café.
Ao ela receber o café, ela é recebida com 5 estrelas do atendente. E ao mesmo tempo, ela também dá 5 estrelas para ele. Isso a deixa feliz. Quando ela senta para tomar o café, percebeu-se que ela não tomou o café. Ela sentou, deu uma mordida no biscoito e tirou uma foto do café. Ao ela tirar essa foto e postar na rede social, ela postou com o intuito de receber vários likes e várias 5 estrelas. Dessa forma, esse comportamento a gente pôde observar um reforçamento positivo. Ou seja, colocando na tríplice contingência, nós temos que o estímulo antecedente é o ato dela pedir o café e o biscoito, no contexto da cafeteria, onde vai gerar um comportamento de tirar uma foto e postar na sua rede social, que vai ter uma consequência reforçadora, onde a consequência vai ser ela receber vários likes. Dessa forma, ela acabou sendo reforçada positivamente. Ou seja, a probabilidade desse comportamento ocorrer novamente, dela querer postar fotos conceituais para ganhar mais likes, é cada vez maior, afinal, ela está sendo reforçada positivamente. Oi, JJ! Kit! Olá! Obrigada! A porta não abre. Tô com 2.4. Desculpa, Jess. Eu só tô preciso atrasada. de estrelas, por favor. Por favor. Essa segunda cena que a gente acabou de mostrar pra vocês, a gente pode perceber que a Lance, ela tá entrando na porta do prédio dela, onde ela vai trabalhar, e ela tem contato com um colega com uma pontuação baixa. E ela mesma tem um comportamento de fuga em relação a ele. A gente pode perceber um reforçamento negativo nessa cena. Por quê? Porque a Lance, ela tem uma pontuação alta. E ela quer manter o objetivo dela, que é continuar com a pontuação alta. Dessa forma, quando ela tem o contato com esse estímulo aversivo, que é esse colega com uma pontuação baixa, ela possui um comportamento de fuga, onde ela vai para longe dessa situação de problema, para ela não perder a pontuação dela, para ela manter a pontuação dela alta. Dessa forma, colocando na tríplice contingência, a gente tem que o estímulo antecedente é o contato com o colega com a pontuação baixa, o comportamento dela é de ter uma fuga, é de ignorá-lo, e a consequência é ela manter a quantidade de likes que ela tenha, manter a nota alta dela. Então, esse é o que a gente conseguiu. Agora eu vou passar para Carol para que ela possa concluir para vocês o que a gente entendeu sobre esse capítulo junto com o episódio. Boa noite, gente. Dando continuidade um pouquinho ao que a Mirella estava apresentando para podermos concluir esse trabalho e já pedindo desculpa caso apareça algum som de fundo, eu quero apresentar uma discussão feita pelo grupo de grande importância, que foi abordado a dificuldade de controlar um comportamento diante da sociedade apresentada no episódio de Black Mirror, no qual o indivíduo, devido aos reforços e aquisições feitas durante todo o episódio, gerando uma nota, no caso de 0 a 5, o indivíduo faz seus comportamentos baseados nos julgamentos para que seja reforçado positivamente, no qual, no percurso inverso, em que ele é reforçado negativamente ou punido, ele não sabe lidar, podendo só decair a sua nota e deixando todo o reforço de lado. E podemos concluir a importância da análise funcional para a compreensão do comportamento de forma geral e de suas contingências, no qual, ao identificar todo esse processo, o indivíduo consegue dar continuidade ao seu tratamento.